Meninos, tudo bom? Eu fui convidada pela Unopar para acompanhar vocês aí nesse rumo ENAD, tá? Como temos vocês três no curso ainda, então vocês foram escolhidos para representar todo o curso e a instituição no ENAD. Então, a gente vai aí se ver essas 4 semanas até o dia do ENAD, que é o dia 14 de novembro, tá? Véspera aí do feriado, tá? Lembrando que, como vocês foram convocados pelo MEC, vocês são obrigados a ir fazer o ENAD, tá? Se vocês não fizerem o ENAD, vocês ficam impedidos de colar grau, então é por obrigação ir, tá? Infelizmente, não tem como ter dispensa, então vamos. Algumas datas importantes que eu vou falar com vocês depois novamente, mas só para a gente ficar. Vocês já têm no site do MEC, ou no site do ENAD, na verdade, um questionário para ser respondido. Esse questionário vocês têm que responder até o dia 13 de novembro, tá? Que é com relação às características socioeconômicas dos participantes, tá? Também é obrigatória a participação. E agora, no dia 1º, segunda-feira que vem, não nessa, na outra, vocês terão a divulgação dos locais de prova que vocês farão, tá? Normalmente os 3 vão fazer no mesmo local, que é os locais é dado por curso, então os 3 vão fazer juntos, tá? E aí, nessas 4 semanas, como eu falei, nós vamos fazer essa retomada de conteúdo nos vídeos e os exercícios, como eu havia dito, aí às quintas-feiras, tá? Esse é o modelo de prova que nós temos dos anos anteriores, tá? O ENAD ocorre a cada 3 anos para cada curso. O último na Química foi em 2017. E, na verdade, esse ENAD corresponde ao ano de 2020, que não teve devido à pandemia, e aí está sendo feito este ano, tá? Então, vocês foram agraciados aí com isso. O ENAD, ele corresponde a 35 questões de múltiplas escolhas e 5 questões abertas, tá? Sendo que a formação geral são assuntos gerais, tá? Basicamente interpretação de texto, tá? Eu acho que o professor Joaquim está vendo algumas coisas com vocês. Então, nós temos 2 abertas de interpretação de texto, seguido aqui de 8 questões de assinalar. Todas elas aí de assuntos gerais de interpretação de texto. Depois, assuntos específicos que a gente realmente entra na química, onde nós temos 3 questões discursivas, tá? E as outras questões aqui abertas, as objetivas, que correspondem a 27 questões, tá? Completando, então, as nossas 40 questões da nossa prova. E, por último, tem 10 questões sobre o que vocês acharam da prova, tá? E eu baixei as últimas 3 provas, 2017, 2014 e 2011, tá? Para a gente fazer algumas questões embasadas ali. São questões tanto de química geral, quanto de assuntos mais específicos, tá? Raramente tem contas, a grande maioria é interpretação de texto, interpretação de conceitos, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, esses conceitos todos, tá? Tentar revisar um pouquinho de todos esses conceitos que nós vimos. Esse primeiro vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco de analítica básica e depois eu vou instalar logo em seguida aqui um de análise instrumental, tá? Análise instrumental costuma cair bastante, que é algo muito importante para nós aqui, químicos, tá? Fiquem bem tranquilos, eu fiz ENAD 3 vezes na química, tá? Então eu sou super experiente em ENAD. Isso porque quando eu entrei na faculdade, eu fiz no meu primeiro ano, depois eu fui convocada no meu último ano para fazer
ENAD, que foi o de 2011. Então, aí, para me formar, eu fiz o de 2011. E é como eu deixei minha matrícula aberta. Eu não encerrei minha matrícula, porque eu ia fazer mais algumas outras matérias aqui na universidade e tal. E minha matrícula ficou aberta da graduação mesmo, eu estou no mestrado. Então, eu fiz a de 2014 também. Então, eu fiz 3 ENADs aí. O primeiro ENAD que eu fiz no primeiro ano de faculdade foi um caos. Eu não peguei as notas, acho que na época eu não tinha acesso a isso. Mas eu lembro que eu saí de lá falando que eu não sabia nada. E os últimos 2 ENADs, nossa, foi uma diferença tremenda, tá? Eu sei que não é a coisa mais legal do mundo ter que fazer ENAD, ainda mais num domingo assim, mas façam com carinho, tá? Isso porque vocês vão testar o quanto vocês estão aprendendo, quanto vocês aprenderam dentro da faculdade. E outra, vocês nunca sabem quanto vocês vão ter que fazer uma prova de um concurso, de algo desse tipo, tá? E são questões de concurso isso, tá? Basicamente. Então, façam com carinho. Essa é a única coisa que eu peço, porque vocês vão ver o quanto vocês aprenderam ou o quanto vocês só passaram de ano, tá? Ali é uma boa coisa para vocês acabarem a prova e refletirem no que vocês precisam revisar mais os conteúdos, tá? A gente sabe que a faculdade é muita coisa, que nem sempre dá para ver tudo. Então, às vezes, é bom saber qual que é a falha ali que você tem para poder revisar ela depois. Então, como eu falei, a primeira parte de hoje vai ser cálculos básicos aí de analítica, a parte de equilíbrio químico, tampão e assim por diante, a base da química analítica, tá? Para que depois no próximo vídeo a gente veja análise instrumental. A gente não consegue ver nada de instrumental se a gente não tenha uma analítica, tá? Ainda no meio disso nós temos as titulações, tá? Então essa é a básica, vai ter um vídeo de titulação e depois análise instrumental. Serão 3 vídeos de analítica que eu vou passar para vocês essa semana, tá? Mas como eu disse, tudo isso vocês já viram na faculdade. Então, os cálculos de concentração, a gente está mais do que acostumado a ver os rótulos dos produtos. É algo que eles colocam bastante, os rótulos aí para interpretar, né? Acredito que para nós, químicos, não seja muito difícil entender. Então, por exemplo, aqui em gramas por 200 ml, aqui em miligramas por grama, coisas que a gente está acostumado, tá? Definições básicas, né, que é solução, soluto e solvente. Solução é sempre uma mistura homogênea, então toma muito cuidado, tá? Misturas heterogêneas não são soluções, tá? Aí o soluto é a parte que está dissolvida e o solvente é a parte utilizada para dissolver a outra. Normalmente o solvente é sempre maior. E a diferença entre solução diluída e solução concentrada, né? Diluída tem mais solvente que soluto e a concentrada tem muito mais soluto do que a diluída, tá? Como eu disse, isso aqui são assuntos bem básicos, é uma revisão geralzona, então eu vou começar desde o básico e vou subindo. Eu vou passar essa parte mais rápida aqui. Então, duas nomenclaturas que a gente tem, solução saturada e supersaturada. A solução saturada é quando ela está no nível exato de concentração máxima daquela solução. Já a supersaturada é quando eu passo esse nível, tá? Vocês já devem ter visto bastante esse gráfico de coeficiente de solubilidade aqui. É algo bem comum. Então, não existe uma regra. A grande maioria dos sais aumenta sua concentração com a temperatura. Então, eu tenho aqui quantas gramas do sal que se dissolve em 100 gramas de água, tá? Olhem, quando olharem figura, e eles colocam bastante figura, prestem atenção nas legendas, tá? Isso facilita muito. A maioria das questões ENAD é muito mais interpretação do que conhecimento, tá? Então, algumas coisas ali a gente já consegue retirar.
Então, gramas por 100. A grande maioria dos sais, como eu disse, ela tem a tendência em aumentar a sua solubilidade com o aumento da temperatura, mas a gente tem algumas exceções aqui que diminuem essa concentração com a temperatura, tá? Então, o que eu tenho aqui por questão de soluções saturadas e supersaturadas e também insaturadas, que a gente pode ver. Vamos pegar aqui o exemplo do KBr, tá? Que é essa reta em vermelho aqui. Vamos pegar ela a 70 graus, que ela encontra aqui certinho. A 70 graus Celsius, o KBr ele vai solubilizar exatamente 90 gramas de KBr para cada 100 gramas de água, tá? Uma concentração boa até, tá? Então, se eu estou no laboratório, preparo exatamente 90 gramas de KBr para 100 gramas de água, eu tenho uma solução saturada, que ela está exatamente no limite. Se ela estiver abaixo, então, for 70 graus, preparei uma solução, sei lá, 50 gramas por 100 gramas aqui, ela está abaixo da linha, então ela é insaturada. Agora não, eu consegui preparar uma solução com uma concentração maior, sem formar precipitado, que os 90 gramas aqui, tá? Aí é o que a gente chama de supersaturado. Como que a gente faz uma solução supersaturada? É claro, como a gente pode imaginar, ela é instável, né? Porque o normal seria ter os 70. Como a gente faz? A gente tem tendência em aumentar a temperatura para conseguir solubilizar essa quantidade e deixar resfriar lentamente, sem agitação. Porque uma vez agitado, a gente quebra o equilíbrio ali termodinâmico e ele tende a precipitar. Então, há essa possibilidade aí de soluções supersaturadas. Mas é raro acontecer, tá? Então, preparar a solução em laboratório, estão craques. Primeiro, a gente coloca o nosso sólido, pesa ele muito bem na balança, dissolve ele no nosso solvente e depois completa o balão volumétrico aqui exatamente até o menisco, tá? Então, balão volumétrico é a única unidade que a gente confia aí para preparar a solução. Com relação às nossas concentrações, tá? Temos aí a concentração comum, como diz, é o mais comum, que nada mais é que massa por volume, tá? Então, eu tenho aqui uma concentração em gramas por litro, ou miligramas por litro, aí, quilogramas por litro, sempre essa relação de gramas para litro, tá? Cuidado com as unidades do sistema internacional, tá? No caso, sempre gramas para litros. Eu gosto muito de usar a regra de 3 do que usar a nossa fórmula, tá? Concentração é massa por volume. Mas fica aí a critério de vocês, tá? Como eu disse, não cai muito pouco de contas, então eu não vou entrar em, são contas extremamente básicas aqui. Eu não vou ficar entrando muito, porque a gente já passou por isso. Então, a massa para preparar 300 ml de uma solução, 2 gramas por litro. Então, se são 2 gramas, estão para 1 litro. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Se eu quero preparar 300 ml, vai ser X gramas. Multiplica cruzado, então eu tenho 0,6 gramas aqui a massa, tá? Ou poderia fazer pela formulinha, mas como eu disse, eu acho que é mais fácil fazer por regra de 3. A outra questão que pode ter é a gente achar a concentração, né? Muito difícil vir uma questão só para determinar a concentração, determinar a massa. Normalmente pode vir em uma das alternativas, tá? Então, foi dissolvido 0,257 gramas de um sal em 50 ml. Eu quero saber a concentração em gramas por litro. Lembra que tem 100 litros, tá? Então, 0,257 gramas tá para 0,05 litros, que é a mesma coisa que 50 ml. Para 1 litro, eu tenho X. Multiplico cruzado e eu acho
a concentração de 5,14 gramas por litro, tá? Isso aí é química geral, vocês já fizeram bastante isso no decorrer do curso. Depois, agora, nós temos porcentagem, tá? Que é sempre com relação à solução. Cuidado com isso, tá? Pode cair pegadinha falando que é massa de soluto, mas não é, é massa da solução. Então, cuidado aí para não errar. Então, se eu tenho aqui 20%, eu tenho 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução, e não em 100 gramas de solvente, como é os demais. Então, é massa de soluto pela massa da solução. Temos vários tipos de porcentagem. Porcentagem em massa, então é massa do soluto por massa de solução, tá? Algumas vezes, em vez de vir a palavra porcentagem, vem a palavra título, tá? Que é a mesma coisa, tá? Então, cuidado aí com as denominações, não se perder. Porcentagem em volume, então, é ml de soluto para ml de solução. E porcentagem massa-volume, então, como o próprio nome diz, é gramas para ml. Então, 24 gramas seria transformar em porcentagem sempre para 100. No caso, 16% seria 16 gramas para 100 ml. Nossa tabelinha periódica básica, dela a gente tira o nosso número de mols, ou a massa molar que nós temos, tá? Lembrando que o mol é a quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 partículas, independente do tipo de partícula que nós estejamos trabalhando, tá? E a nossa massa molar é com relação à tabela periódica, tá? Normalmente, quando há necessidade, eles dão a massa molar aqui de cada um composto, tá? Então, não pode consultar a tabela periódica, não pode ter calculadora, não pode nada, tá? Só lápis, borracha e caneta. Então, se eu tenho um mol de um átomo, a massa molar é simplesmente a massa da tabela periódica. Se eu tenho uma molécula, eu vou somando eles, né? Nenhuma novidade aí pra gente. E a nossa concentração molar, ou a nossa molaridade, que é o número de mols por litro. Eu ainda prefiro fazer por regras de 3, sabem que eu gosto bastante. Mas eu posso calcular como molaridade igual a massa dividido por massa molar vezes o volume, tá? Então, fica a critério, ou simplesmente número de mols por volume. São as duas opções de formulinha. Eu ainda prefiro fazer por regra de 3. Então, se, por exemplo, eu quero dissolver 3,5 gramas de cloreto de sódio em 200 ml de água, e eu quero saber a molaridade dessa solução. Então, vamos para alguma coisa. A primeira coisa é transformar ml em litros, 200 ml, 0,2 litros. Achar a massa molar, cloreto de sódio, no caso aqui deu 59, e regrinha de 3. 59 gramas está para 1 mol, devido à massa molar. 3,5 gramas está para X. Então, eu tenho 0,059 mols. Se eu quero saber a molaridade, é o número de mols por volume. Então, vai nos gerar aqui 0,3 mols por litro. Achando, então, a nossa molaridade aqui. E, por final de concentrações, temos as soluções a partir de líquidos. Talvez seja a partezinha mais chata, né? São várias regras de 3. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de densidade, que é a massa pelo volume do material.
aí a gente tem diversas densidades da substância. Quanto mais denso, mais embaixo ela fica. Quanto menos denso, mais ela sobrepõe dentro de uma solução. Então, o último cálculo, que é o cálculo de produção de soluções líquidas, eu quero preparar 500 ml de um ácido fosfórico a 0,8 mol por litro. E eu tenho todas essas relações, tá? Primeira coisa que a gente vai utilizar é a nossa concentração. Como sempre, começa a partir dela. Eu quero preparar 0,8 mols em 1 litro, é a nossa concentração. Só que a gente só quer preparar 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Então, eu vou precisar preparar 0,4 mols por litro, tá? Sei a quantidade em mols que eu tenho que pegar. Mas eu não consigo pegar mols, a gente não consegue mensurar mols. Então, eu vou olhar nas relações aqui, ó. Eu tenho a massa molar, eu consigo transformar mol em grama. 98 gramas é 1 mol. 0,4 mols, que é o objetivo daqui, serão X gramas. Então, vai dar 39,2 gramas de ácido fosfórico, tá? Só que o nosso ácido fosfórico não está 100%, né? É difícil a gente achar uma solução líquida 100%. Ela vai ter uma porcentagem, que é 95%. Quer dizer isso, que tem 95 gramas de ácido fosfórico em 100 gramas de solução. Se a partir daqui, ó, 39,2 gramas de ácido fosfórico puro, eu consigo saber quantas gramas de solução eu vou ter que pegar. Regrinha de 3, então vai dar 41,26 gramas de solução. Achamos quantas gramas. Só que a gente sabe que pesar líquido é uma coisa inviável, né? A maioria das vezes. Então, a gente transforma isso em ml através da nossa densidade. 1,69 gramas de solução corresponde a 1 ml. Então, 0,69 está para 1 ml, eu preciso pegar 41,26 gramas de solução, que nos vai dar, a gente vai ter X ml para ter. Então, 24,41 ml. E aí a gente consegue finalizar o exercício sabendo qual volume de ácido fosfórico a gente precisa pegar para preparar essa nossa solução, tá? Então, como eu disse, é um processo mais chatinho aí para determinar a concentração de soluções líquidas, tá? Vimos o primeiro passo, que é concentrações. Vamos para os nossos equilíbrios, tá? Equilíbrio químico que é base na analítica, tá? Antes disso, vamos só relembrar. Temos dois tipos de reações. Reações irreversíveis e reações reversíveis, tá? Qual que é a diferença entre elas? Como o próprio nome diz, as irreversíveis eu não tenho volta. Então, todo que eu tenho de reagente, ele reage entre si formando os nossos produtos, tá? Então, eu tenho um 100% de rendimento. A gente consegue observar essas reações com uma única setinha, tá? Já aquelas reações onde eu não tenho 100% de rendimento, então eu tenho reagentes sobrando aí, eu tenho uma reversibilidade, quer dizer que reagente forma produto, ao mesmo tempo que produto forma reagente. Vou ter um equilíbrio aí entre esses dois. São nossas reações reversíveis, são apresentadas aí com as duas setinhas, tá? Como eu disse, eu tenho um equilíbrio entre esses dois lados, que são os que nós vamos ver agora, tá? Quando eu tenho uma reação reversível, a gente vai ter o que a gente chama de as velocidades de reação. Eu vou falar um pouco mais de velocidade quando entrar na parte de físico-química, primordialmente, tá? Mas vamos focar aqui no básico.
Quando eu junto o reagente A com o reagente B, tá? Tenho bastante de A e de bastante B, eles vão se colidir de forma rápida e fácil. Consequentemente, eu vou ter uma alta velocidade. Conforme eu vou diminuindo a concentração de A e B, esses dois vão diminuindo a velocidade. Como eu comentei antes, eu tenho também C e D se juntando para formar nosso reagente. Então, ele começa com velocidade nula, essa volta, porque eu não tenho C e D, né? E essa concentração vai aumentando conforme eu aumento a concentração de C e D. Até chegar a um ponto que a gente chama que é o ponto de equilíbrio, que é quando as duas velocidades vão se igualar, tá? A partir desse momento, a gente tem que, ao mesmo tempo que C e D reagem para formar A e B de volta, A e B reage para formar C e D, tá? Um erro que não pode cometer, que tem que estar bem claro na cabecinha de vocês, tá? Que é no equilíbrio químico, a gente não para as reações. A gente vai continuar essas reações, só que elas acontecem com a mesma velocidade. Por isso que as concentrações se mantêm iguais, tá? Eu posso ter reações que serão mais favorecidas à formação de produtos, a concentração de produtos é maior do que a de reagente, e tem reações que não vai para frente. Ou seja, eu vou continuar tendo bastante reagente e o produto só aumenta um pouquinho. Isso depende muito da natureza de uma reação, tá? Reações, por exemplo, de complexação, eu sempre vou formar mais produto do que reagente. São aquelas que eu tenho altos valores de constante de equilíbrio. Reações de ionização de ácidos e bases fracas, tá? Como o próprio nome diz, são fracos. Então, eu vou ter pouca formação de produtos. Eu vou ter mais reagentes aí. E a constante de equilíbrio, ela tem um exponencial aí negativo, tá? São as duas formas da gente observar. Então, essa constante de equilíbrio é a relação entre reagente e produto. Então, eu tenho aqui nossa constante de equilíbrio tendo a relação entre a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos sobre a concentração dos reagentes também elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, essa aqui seria uma geral. Detalhe importante, tá? Coeficiente de equilíbrio só vai entrar concentrações de gases e de soluções aquosas, tá? Líquidos puros e sólidos não entram. Isso porque a sua concentração é praticamente constante, tá? Então, ela não altera, então ela não entra aí na conta da constante de equilíbrio. Entraria no coeficiente aqui. Então, um exemplo que nós temos aqui, dois exemplos de montar a nossa constante de equilíbrio, é a constante de ionização do ácido acético, onde aqui a água líquida ela não entra, ela ser líquida. Presta atenção nos coeficientes. Então, o coeficiente de equilíbrio vai ser a concentração do acetato vezes a concentração do H3O+, dividida a concentração do nosso ácido acético. Então, tudo em solução aquosa. Ou eu posso ter aquele de gases, tá? Então, eu tenho aqui todos eles sendo gases, e aí eu vou colocar reagente sobre produto. Então, nitrogênio vezes concentração do hidrogênio. Como o coeficiente que a nossa solução está balanceada, eu tenho 3 aqui do hidrogênio, esse 3 vem para cima. A mesma relação da nossa amônia. A amônia é reagente, então ela vai para baixo.
Só que no balanceamento tem um 2 aqui na nossa amônia. E esse 2 vem para cá, tá? Montando aí, então, o nosso coeficiente estequiométrico, nosso coeficiente de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier, aquele princípio que fala do equilíbrio, aonde toda vez que eu perturbo o nosso sistema, ele vai reagir de forma a voltar a ter um equilíbrio e ter novas condições. A gente basicamente estuda 4 opções, tá? 4 coisas que podem perturbar esse sistema: concentração, pressão, temperatura e catalisador, tá? Então vamos ver os 4. Primeiro que a gente tem é a concentração. Então eu dei um exemplo aqui. Toda vez que a gente aumenta a concentração, por exemplo, de B, eu tenho uma reação em equilíbrio e eu preciso adicionar mais B a essa reação. O que vai acontecer aí? Então, quando eu tenho mais B, eu vou aumentar a colisão entre A e B, aumentando a velocidade de V1, tá? Então, V1 vai ser maior que V2, vou formar mais C e D, tá? E diminuindo A e B. A e B, então, vai ser consumido mais do que formados, até que esses dois atingem uma velocidade. Mas o que vai acontecer? Eu vou diminuir a concentração de A e aumentar de C e D. Então, eu vou ter um deslocamento da nossa reação, formando mais produtos, tá? Então, de forma geral, aí, se eu aumentar a concentração dos nossos reagentes, ou seja, de A e B, eu tenho maior formação de produtos. Se eu aumentar a concentração de C e D, eu vou formar mais reagente. Se eu diminuir a concentração dos reagentes, ou seja, eu retirar ele após estarem formados, eu vou formar mais reagente. E se eu retirar produto, eu formo mais produto ainda, tá? Efeito da pressão. Efeito da pressão só funciona para gases, tá? Afinal de contas, se eu fizer pressão em sólidos, líquidos ou soluções aquosas, não vai interferir em nada dentro da solução, tá? Então, só serve para gás. E quando eu aumento a pressão, o nosso sistema ele vai se deslocar para a região aonde eu tenho menor quantidade de gases. E essa quantidade de gases a gente vê aí pelo número de mols. Então, exemplo aqui novamente da amônia. Do lado esquerdo eu tenho ao todo 4 mols, então 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio. E do lado dos produtos eu tenho 2 mols de amônia. Então, a baixas temperaturas eu formo pouca amônia, quer dizer que eu tenho boa parte da reação tendo como reagente. Conforme eu aumento a pressão, ele desloca para o lado que eu tenho menor quantidade de mols de gases, formando muito mais amônia, certo? Onde faz esse deslocamento aí da nossa reação. O efeito da temperatura segue um parâmetro parecido. A gente tem que lembrar dos 2 tipos de processo que nós temos, tá? Que são os processos endotérmicos e os processos exotérmicos, tá? Processo endotérmico é aquele processo onde eu preciso dar calor para que a reação ocorra, tá? Então, são aquelas reações que eu preciso aquecer para que ela ocorra. Então, o calor ele atua como reagente, tá? Então, se eu preciso aumentar esse calor, se eu aumentar a temperatura, ele vai formar mais produto, porque ele é como se fosse um reagente, tá? E se eu diminuir a temperatura, é o inverso, eu preciso dele para que ocorra a reação, tá?
Lembrando, eu vou falar um pouco mais quando eu entrar na parte físico-química. Processos endotérmicos é aquele que o ΔH é positivo, tá? Processos exotérmicos agora, tá? Processo exo, como o próprio nome diz, eu tenho a perca de calor, tá? Se eu tenho a perca de calor, é um processo que vai aquecer, tá? Então, o nosso calor ele entra como um produto formado e o ΔH dele é negativo. Então, quando eu aumento a sua temperatura, o rendimento dessa reação cai, porque ele tem que ser feito a baixas temperaturas, porque ele já aquece naturalmente, tá? O último efeito que nós temos é o efeito do catalisador, que sempre vem como uma pegadinha ali, porque o catalisador ele não interfere na nossa reação, ele não vai deslocar o equilíbrio. Ele só vai fazer com que o equilíbrio ocorra mais fácil. Como assim? Quando eu tenho uma reação, se eu não tenho se eu não tenho catalisador, ele vai demorar mais para atingir o equilíbrio, tá? Mas ele vai atingir. Agora, quando eu tenho o catalisador, ele atinge esse equilíbrio mais rápido. Só que o equilíbrio é o mesmo. As duas reações aceleram com o catalisador. Visto o princípio de Chatelier, falamos agora de algumas constantes importantes, sendo a constante da água a mais importante de todas, tá? Que é aquela que tem a tendência em sempre cair. Isso porque é a base de toda a nossa química, aonde a água ela se auto-ioniza, então ela reage com ela mesma, formando H3O+ e OH-, tá? Em questões abertas, a gente evitem pôr H+, tá? Coloquem sempre H3O+, tá? Que é o mais correto. Quando eu tenho a nossa água pura, ela tem a concentração dos dois íons iguais, igual a 1 vezes 10 a menos 7, tá? Então, o valor de kW, essa relação aqui da água, vai ser a concentração de H3O+ vezes OH- e o kW 10 a menos 14. E é a partir daqui que a gente consegue achar os valores de pH. Porque pH é menos log dessa concentração aqui de H3O+. E o pOH menos log do OH-, né, consequentemente. E pH mais pOH, ele sempre vai somar 14, tá? E aqui nós temos a nossa escala de pH geral, variando de 0 a 14. A gente já tem algumas soluções aí que o pH foge nessa escala de 0 a 14, mas ainda basicamente a gente considera aqui a escala de 0 a 14. Então, só para a gente finalizar essa parte, questões para a gente ver. Então, se eu sei a concentração de H3O+, eu consigo achar a de OH- pela equação, né? Então, eu vou substituir a concentração de H3O+, e o valor do kW, que é fixo, achando, então, a nossa concentração de OH-. Mesma coisa eu posso fazer para achar o H3O+ a partir do OH-. Então, eu só substituir aqui o H- o kW, eu acho H3O+, e posso achar se a solução é ácida ou básica, tá? Lembrando que pH neutro é só pH 7, tá? Abaixo de 7 é pH ácido, acima de 7 é considerado pH básico. Visto esse geral aí de equilíbrio químico, vamos entrar para o equilíbrio ácido básico, que é um dos mais importantes que nós temos, tá? Aqui, toda vez que eu tenho um ácido fraco, esse ácido fraco vai reagir com a nossa água, formando A- e H3O+.
Quando a gente faz a nossa constante de equilíbrio, eu consigo ter aqui o reagente sobre produto. Fazendo algumas aproximações aqui, eu chego na nossa equação da nossa constante do nosso ácido, tá? Então, eu consigo achar aqui a concentração de H3 de uma solução, H3 ou mais, ou seja, quanto que esse ácido vai realmente liberar H+ na solução, está relacionado com o valor de Ka vezes a sua concentração analítica, tá? Quando a gente fala concentração analítica, é a concentração que a gente precisa para preparar a nossa solução, tá? Formulário, tudo que a gente já viu aqui agora. Então, o valor de KW, pH e pOH e H3 ou mais, tá? Para ácidos fracos. Esse valor de K, essa constante, ela é tabelada, a gente não precisa se preocupar muito com os valores, sempre será dada. Então, são sempre valores negativos, como eu falei, coeficientes são negativos, isso porque é uma reação que não é favorável à formação do produto, tá? É mais favorável à formação do reagente. Então, se eu quiser calcular a concentração de H3 ou a mais e de OH- para uma solução, eu vou precisar da concentração que foi properada daquela solução, que a gente chama de concentração analítica, e do valor de Ka dela, que ela é tabelada. Então, tirando os dados, eu tenho aqui que é um ácido fraco, eu tenho as suas duas setinhas, tá? Se eu tivesse um ácido forte, a concentração analítica dela é igual à concentração de H3 ou a mais, então é direto. Então, aqui eu tenho que achar por ser ácido fraco, tá? Então, para eu achar a concentração de H3 ou a mais, eu vou colocar na formulinha, concentração de H+, H3 ou mais, igual a raiz de Ka vezes concentração analítica. Como eu disse, tudo isso é dado, Ka é tabelado, a concentração analítica depende do problema. Faço a raiz e acho H3 ou mais. Depois eu posso achar o H- através da fórmula do KW, né? Como eu disse, é raro eles pedirem assim tão detalhadamente para fazer contas, tá? Até porque não tem calculadora, não tem nada. Uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de base fraca, e é o inverso, quanto mais forte for o ácido, mais fraca a sua base conjugada, tá? E o inverso também, quanto mais forte for a base, mais fraca é o nosso ácido conjugado, tá? Os cálculos aqui são bem parecidos do ácido. Faço a constante de equilíbrio, faço algumas aproximações e chego aqui na concentração do OH-, que é semelhante, que é raiz de Kb sobre vezes concentração analítica. A única questão que nós temos é que Kb não é tabelado. Só que existe uma relação aqui entre Ka e Kb, né? Aonde, quando a gente faz toda essa relação, essa junção das duas equações, a gente junta que Ka é igual a K vezes Kb é igual a Kw. Tem relação aqui de H3 ou mais do Ka e de OH- do Kb. Eu consigo finalizar essa relação, completando assim o nosso formulário nessa primeira parte aqui de química analítica. Quando eu quero achar a concentração, faço o mesmo princípio, tá? No caso que eu tenho uma base fraca. Essa base fraca, a única diferença é que, como eu disse, aqui eu tenho Ka e eu preciso de Kb. Então, eu começo tentando calcular Kb, tá? Então, relação K vezes Kb igual a Kw. E aí sim eu acho o OH- da nossa solução pela equação semelhante e consigo achar H3 ou mais pelo Kw. Tá? Então, isso a gente viu para ácidos e bases fracas. Mas eu posso ter para
sais também, tá? É o que a gente chama de hidrólise salina. Quando a gente fala de sais, esses sais eles podem ser provenientes tanto de ácidos e bases fortes, né? Lembra lá, a gente forma um sal através da neutralização de ácidos com base. Então, aqui tá certo, né? Se eu tiver um ácido ou uma base fraca, no que esse sal entrar em contato com a água, ele vai se quebrar nos cátions de ânions correspondentes, e eles podem reagir com a água ali presente, tá? Formando aí os nossos diversos sais. Então, se eu tenho um ácido e uma base forte, forma um sal que não reage. Se eu tenho um ácido e uma base fraca, um ácido fraco e uma base forte, esse ácido vai reagir com a água. No caso aqui, o acetato. Um ácido forte, que vem do cloreto aqui, uma base fraca, o amônio vai reagir e assim por diante, tá? Se tem um ácido e uma base fraca, ele vai reagir os dois. E o pH vai variar bastante, né? Então, quando eu tenho ácidos e bases fortes, a concentração, eu não vou ter reação póstuma, então o pH é sempre 7, sempre constante. Se eu tenho um ácido fraco e uma base forte, o ânion que nós temos ali, ele vai reagir com a água, tá? Isso aqui vai gerar uma constante de equilíbrio. Nada mais é do que a constante da base. Só que como eu estou falando de hidrólise, a gente chama ele de KH, que é constante de hidrólise. Tá? Para ácidos fracos, eu tenho pH acima de 7. E para bases fracas, eu tenho pH menor de 7. Mas em todos eu tenho uma constante aí de hidrólise da reação do cátion e do ânion, aí dependendo com quem eu tenho, com a água. Quando eu tenho ácidos e bases, os dois são fracos, vai variar muito a força deles, tá? Então, pode ser maior, menor ou igual a 7. Não nos vem ao caso aqui, tá? Posso vir a calcular isso, tá? Então, por exemplo, aqui tem hipoclorito de sódio, tá? Ele, como um sal, ele é uma reação irreversível. Tem uma única setinha aqui. Só que o hipoclorito, quando ele reage com a água, tem uma reação fraca, formando aqui uma base, tá? Tem a constante ácida aqui do nosso hipoclorito e a concentração dele. Então, a primeira coisa para eu achar o pH dessa solução, por exemplo, eu vou achar o valor de Kb, depois eu acho a concentração de OH- e depois eu acho a de H3 ou mais. E depois disso eu acho o valor de pH e pOH. Tá? Então é um processo todo para determinação aí do nosso pH e pOH de um ácido. Tá? Para finalizar esse primeiro vídeo que nós temos, eu vou falar agora sobre solução tampão, tá? O que seria a nossa solução tampão? Tampão que é tão necessária aí para a gente, tá? Vamos falar primeiro do defeito tampão, tá? Que nada mais é do que a resistência de uma solução de mudar o seu pH ou concentração de hidrogênio, tanto quando a gente vai solubilizar ele, tanto quanto eu vou adicionar uma outra solução a ele, tá? Então, é o que a gente chama de tampão. De forma geral, são ácidos fracos e um seu sal correspondente. Então, a mistura dos dois forma o nosso tampão, tá? Então, eu tenho um ácido e um sal, tá? Esse sal aqui que também vai interferir, tá? O ácido, quando eu tenho, ele libera H+, tá? E o nosso ânion aqui, ele vai fazer o inverso. Aqui mais fácil.
eu tenho um sal, tá? Então, liberei o sal. Sal é solução irreversível. E aí eu vou ter com a hidrólise do ânion aqui nesse caso, formando OH-. E agora, quando eu coloco o ácido desse sal, eu vou ter liberando H3O+. Então, quando eu adiciono ácidos ou bases à solução, ela vai entrar em equilíbrio aqui. Por isso que eu não tenho grandes variações de pH aí dentro de uma solução tampão, tá? Tem todo o processo aí de desenvolvimento de equação, mas como eu disse, não é o nosso caso, aqui é uma revisão. Mas a gente chega aqui no tal da equação de Henderson-Hasenbeck, tá? Que ele vai ter a relação do pH do nosso tampão, vai estar relacionado com o pKa do ácido utilizado, tá? pKa, que é a mesma coisa que o log do Ka da nossa solução, e a concentração do sal e do ácido utilizado, tá? Então, é uma equação relativamente simples para conseguir achar aí o pH de um tampão que a gente possa vir a fazer, tá? Quando a gente tem um tampão, a gente tem um limite de solução, né? Que normalmente é a faixa tamponante que a gente fala. Ela tende a variar um ponto acima e um ponto abaixo do pK da nosso ácido utilizado. Então, por exemplo, aqui eu tenho do ácido carbônico. O pKa dessa nossa solução é 4,7. Então, a faixa tamponante dele varia de 3,76 a 5,76, tá? Não adianta tentar fazer um tampão fora disso, que não vai dar certo, tá? Então, eu tenho aqui alguns tampões e a faixa de pH que eles suportam, tá? Então, tem tampões aqui até em torno de 12, tampões próximo a 1, a 2 aqui. Então, tampões para tudo que a gente vai precisar, tá? Temos aí os tampões biológicos, são os mais conhecidos, né? Nosso sistema, basicamente, ele funciona completamente tamponado, principalmente pelo tampão bicarbonato, que está relacionado com a nossa respiração, com a taxa de CO2 e de ácido carbônico presente no nosso organismo, tá? Temos outro, como o tampão fosfato, e aí o nosso sangue ele vai ter diferença. O nosso sangue ele pode variar o pH de 6,85 a 7,95. Se eu passar disso, eu tenho morte celular. Uma vez morte celular, vou ter uma morte geral, né? Mas de forma geral, o nosso sangue tem pH 7,4, né? E aí, aqui tem um exemplo aqui para achar o pH de uma solução, tá? Para a gente finalizar. Então, se eu tenho 0,12 mols por litro de ácido lático, com 0,1 mol por litro de lactato de sódio, eu quero saber o tampão dessas soluções, tá? E tem o valor aqui de Ka dela também. Então, é simplesmente substituindo a fórmula. Então, pH igual ao pKa mais log do sal pelo ácido, né? O lactato é o sal, o ácido lático é o ácido. Então, substituindo, eu acho o valor de pH de 3,77. Então, a gente consegue aí achar muito bem a nossa solução, tá? Respeitando sempre os tampões. Como eu disse, esse é um básico do básico aí que nós temos de analítica. Vou gravar um outro vídeo falando sobre titulações, os 4 tipos de titulações que nós temos: neutralização, precipitação, oxirredução e complexação, tá? E depois os procedimentos de análise instrumental. E aí, quinta-feira, a gente faz o exercício disso aí, tá bom? Beijo, até mais.